Primeiro, muito obrigado. Eu quero agradecer ao deputado estadual Alex Redgano pelo convite que me foi formulado, junto com o excelentíssimo governador Marcos Rocha, que me convidaram para que eu pudesse aqui conversar um pouco com vocês nessa nossa... Obrigado, meu irmãozão. Essa nossa rotina hoje, que é de poder conversar com aquele setor que sempre foi o alicerce do país. Mas eu quero antes fazer aqui um agradecimento especial ao excelentíssimo... Fazer aqui um agradecimento especial ao nosso presidente Alex Redgano, ao nosso governador Marcos Rocha, à excelentíssima senhora Luana Rocha, primeira-dama do Estado, excelentíssimo senhor Sérgio Gonçalves, vice-governador do Estado de Rondônia, cumprimentar o deputado estadual Laerte Gomes, vice-presidente da Assembleia, deputado estadual Jean Oliveira, deputado estadual Luizinho Grobel e também a deputada estadual doutora Thaísa, ao deputado estadual doutor Luiz do Hospital, saudar também o deputado estadual Cirone Deiró e ao conselheiro Francisco Carvalho, representando o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Defensor público João Verde França, representando a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Saudar aqui o excelentíssimo senhor Elias Rezende, secretário-chefe da Casa Civil do Governo. Davi Inácio, secretário de Estado de Patrimônio. Fátima Gavioli, essa mulher que realmente me auxilia e que levou Goiás ao primeiro lugar no IDEB no Brasil. É uma homenagem, é um prazer enorme em tê-la no meu governo. Júlio César, presidente da Agência de Defesa Sanitária. Luciano Brandão, presidente da Emater. Mariana Carvalho, reitora do Centro Universitário. E aqui é uma honra enorme rever meu amigo, que hoje é prefeito municipal da capital de Rio Branco, que é o Tião Bocolon. Muito obrigado, ele, a esposa aqui, muito agradecido por esse gesto de estar aqui para nos prestigiar neste momento. Ao senhor Giovânio Veiga, presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Agricultura de Rondônia. Bom, eu quero me dirigir aos produtores rurais, empresários, produtoras, empresárias, servidores, a todos aqui presentes, em dizer da minha honra enorme em poder estar aqui hoje. Ao chegar, recebi do governador do estado a mais alta honraria do estado de Rondônia, que é exatamente a medalha Marechal Rondon. E agora já fui informado pelo presidente Abel que ao final da sessão eu terei aqui agora o recebimento do título de cidadão rondoniense. Então, eu quero tratar vocês aqui como, então, meus irmãos e irmãs conterrâneas de Rondônia, tá certo? Olha, vocês me perguntarem, Caiado, você aqui em Rondônia, não é uma novidade, tá certo? Eu comecei a minha vida muito cedo, eu sempre tive um vínculo muito grande com a agropecuária. Eu sou de uma família de tradição ruralista, mas tive a oportunidade de poder me formar em medicina, me especializar, tá certo? E estudar fora. Voltei, fiquei muitos anos como professor no Rio, depois vim para Goiás para continuar minha vida. Quando foi a época da Constituinte de 88, aí criou-se um sentimento no Brasil de que
o governo federal ia se apoderar de todas as terras e que não teria mais dono da terra. Ou seja, o governo é que ia fazer ali ser o dono proprietário e achar a quem ele deveria distribuir a terra, tirando do produtor a iniciativa de poder trabalhar, produzir, adquirir, ter sua propriedade, como a pessoa tem a sua casa, a pessoa tem o seu comércio, a pessoa tem ali o seu consultório. Essa atividade da defesa da livre iniciativa naquela época estava muito tomada por um sentimento socializante de comunizar o Brasil, e naquele momento tinha uma resistência muito grande ao produtor rural. Tentavam sempre denegrir a imagem do produtor rural. Foi a época que eu tinha 36 anos de idade, comecei a andar esse Brasil todo, mobilizando os produtores, e ali nós criamos também uma bancada de deputados para poder defender o produtor rural. Isso aconteceu em 1986, e aí nós construímos a nossa bancada ruralista, que hoje é a Frente Parlamentar da Agricultura, da qual fui presidente dela por muitos anos. E aí eu permaneci 20 anos na Câmara dos Deputados, 4 anos no Senado Federal. Na metade do meu mandato fui para o governo do Estado, me elegi governador no primeiro turno, ganhei no primeiro turno, fui para a reeleição, ganhei no primeiro turno, e agora já estou aí há mais 10 meses só, porque daqui 10 meses eu vou entregar o governo e vou realmente continuar caminhando esse Brasil numa proposta de disputar aquilo que é a eleição maior, a da presidência da República, para que a gente possa mostrar como se governa uma nação. E para isso, minha gente, dizer aqui o quanto eu tenho vínculos com o setor rural, que naquele momento dentro do Congresso nós lutamos pela renegociação das dívidas, nós lutamos ali pelo PESA, pela securitização, levamos adiante o Moder Frota, ampliamos a condição do produtor ter acesso a crédito, mas vamos chegar hoje na nossa realidade. A nossa realidade hoje é exatamente uma situação que hoje angustia o produtor por um motivo claro, ou seja, a taxa de juros, e cada vez mais o dinheiro que deveria ser em taxas menores ao agricultor, ele está sendo repassado em média de 12%, o que é inviável para a agricultura arcar com este valor final na sua produção. Este é o momento em que nós temos que lutado muito para dizer que hoje o que sustenta o Brasil são as exportações. Não adianta nós queremos discutir outro assunto, porque o Brasil não conseguiu ser uma referência em manufaturados. O Brasil não passou a ser uma referência na parte industrial. O Brasil é uma referência no mundo hoje, exatamente porque ele é o maior produtor de alimentos do mundo. Essa é a grande realidade, que nós somos respeitados mundialmente. O estado de Rondônia é um estado que sofre mais, tá certo, do que o meu estado de Goiás e o Centro-Oeste. Lá nós temos o que, veja bem, nós não recebemos por ele a nossa reserva florestal. Tá? Uma propriedade em Goiás, 20% dela, ela é bloqueada do uso, mais as áreas de APP ou de reserva florestal. E nós temos, no entanto, essa região de vocês aqui, que é uma região aonde tem um impedimento hoje de expandir mais do que 20%. Quer dizer, isso é ilógico, isso é totalmente inadmissível imaginar que a infraestrutura de uma propriedade toda, ela só pode ocupar 20% do seu território. Essa é a grande verdade que precisa ser discutido no Brasil diante do momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Outro ponto que é extremamente relevante é que, ao mesmo tempo, vocês sabem
o que é uma rodovia para chegar uma propriedade a outra, onde você tem 80% dela em área que não pode ser apropriada para o seu cultivo e nem para a sua pecuária. A eletrificação nessa região, o custo que é para poder fazer uma linha de transmissão entre uma propriedade e outra, com 80% da área reservada ali de reserva florestal. Este é um assunto que precisa ser voltar à discussão, ver a realidade que nós estamos vivendo. E às vezes eles falam comigo, olha, mas você sabe, a Amazônia brasileira... Eu disse, não, eu entendo também da Amazônia brasileira. Eu conheço a Amazônia brasileira. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, quem é que hoje domina a Amazônia brasileira? Não tem mais produtor rural na Amazônia brasileira. Hoje são os faccionados, o Comando Vermelho, o PCC, as facções da Venezuela, do México, da Bolívia, estão todos ali ocupando e transformando aquela região num território do crime, onde ali eles são os maiores exploradores de todos os garimpos, como também da troca ou do contrabando de madeiras hoje no Brasil. É algo estarrecedor o quanto a soberania brasileira está sendo atacada por falta de uma política capaz de poder fazer com que haja segurança pública no país, com respeito às suas fronteiras e, ao mesmo tempo, com combate às facções criminosas que estão ocupando territórios de vários estados do país. Não é apenas a Amazônia. Você vê uma Bahia hoje com a maioria das facções ali dentro, tomando bairros, cidades do interior, do sertão baiano. Você vai ali para o Rio Grande do Norte, a mesma situação. Você vai a Pernambuco, você vai ao Ceará, você entra pelo Maranhão. Então, você vê hoje a ocupação territorial dessas pessoas hoje que têm um compromisso só em poder cada vez mais drogar os nossos jovens e cada vez mais se envolver na economia do Estado e do país. Então, é um cuidado que nós, agricultores, produtores rurais, temos que ter para que não sejamos amanhã destituídos da condição que nós temos das nossas propriedades rurais. Conheço o governador do Estado, Marcos Rocha, sei da sua origem, sei da sua formação e sei da sua capacidade e competência para enfrentar. Só que nós, governadores, temos as nossas limitações para o enfrentamento, tá certo? Porque realmente eles hoje têm muito mais aparato de pessoas e de armamentos sofisticados, melhores até do que o das nossas polícias, com calibres aí que realmente perfuram até carro forte de transporte de valores. Então, isso mostra o nível de agressividade desse pessoal para conosco. E por isso é que nós estamos aqui discutindo vários assuntos, em que quero fazer aqui uma passagem por cada um deles, mostrando que hoje, na nossa situação de setor rural, é muito difícil uma pessoa investir no setor rural se não tiver segurança pública. É muito difícil a pessoa investir no comércio se ele não tiver uma segurança que ele pode atuar dentro do mercado dele. Para vocês terem uma ideia, quando eu recebi o governo de Goiás, Goiás era uma verdadeira Disneylândia de bandidos. Quando eu cheguei aqui, teve uma pessoa que se apresentou a mim dizendo, governador, eu sou de Valparaíso. Quando eu cheguei em Goiás, Valparaíso tinha uma placa na entrada da cidade. Você está entrando na cidade mais violenta do Brasil. Esse era o outdoor de entrada. Ali era 100% comandado, como o entorno de Brasília e outras cidades do estado. A situação era de 11 mil caminhonetes a diesel roubadas por ano. Não tinha seguradora de carro no nosso estado de Goiás que fizesse seguro de um carro a diesel.
As pessoas só compravam apartamento porque não tinham coragem de comprar casa. As pessoas não tinham coragem de dormir na propriedade rural porque eram sequestrados e também assaltados. As pessoas não tinham como manter o seu comércio porque tinha que pagar, de acordo com o tamanho do supermercado, R$ 1.000 por mês, outros era 500, tinha um pedágio para pagar para a pessoa poder continuar com a sua atividade naquela região. Então tinha ali o cidadão que tomava conta do roubo de carga, do roubo de combustível, do roubo de gado, do roubo de supermercado. Então tinha essa formação de especialistas hoje que vocês estão vendo hoje atingir não só as grandes cidades, mas também a Amazônia brasileira. E neste momento foi a hora que eu assumi o governo, diante daquele caos completo, um estado quebrado, endividado, sem ter condições de nada. Eu falei, olha, ou Goiás passa a ser uma referência, ou senão eu não vou governar o estado. Foi quando aí, com todas as minhas forças de segurança postadas no dia da posse, eu disse a eles, ou bandido muda de profissão em Goiás ou vai mudar do estado, porque aqui em Goiás não vai crescer bandido, aqui em Goiás bandido não vai ocupar nem um palmo de terra no nosso estado. Aparelhamos a nossa polícia com aparato, sem dúvida alguma, eu já investi em 6 anos e 5 meses, 17 bilhões de reais na área da segurança, formei 1.000 homens na área da inteligência e preparei todos os batalhões especializados para fazer o combate mais sofisticado ao chamado novo cangaço, a bancos, a também a carro forte ou invasão de propriedades rurais, tudo isso dentro de batalhões especializados e também a patrulha rural, para que nós dessemos conta de atender o território do estado, colocando tecnologia cada vez maior, fazendo o georreferenciamento de todas as propriedades rurais no estado, onde a propriedade que ela é invadida, ela é acionada e a patrulha que está mais próximo, seja ela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, o que for, já dá o primeiro combate naquela propriedade, ou seja, chega rápido para que a gente possa poder ter ali um resultado de ação mais imediato. É lógico que para isso eu tive que investir, estou investindo ainda muito, em cabo óptico, para ter internet de qualidade em todos os municípios, como também nas propriedades rurais do estado de Goiás, para que a gente tenha um acesso da informação daquela propriedade, que eu tenho uma sala de controle enorme, e esse painel visualiza aonde aquela propriedade está sendo invadida, em qual município do estado. Como eu já tenho a propriedade georreferenciada, eu sei qual é o caminho mais próximo para chegar nela, ou quais as saídas que a propriedade tem. Então, com isso, nós conseguimos dar tranquilidade para as pessoas morarem no campo, dar paz para as pessoas morarem no campo. Tem um caso de um amigo meu, é um caso interessante não, até triste, mas tem um lado também aí de você acredita que não é verdade. Ele tinha uma propriedade rural, ele, a esposa dele, a pessoa muito caprichosa, a fazenda toda arrumadinha e tal. E ele e os filhos foram trabalhar fora e tal. E aí, no final de semana, entraram na fazenda dele, amarraram ele, a mulher, coitado. E lá, beberam todos os uísque dele, beberam as cachaças, fizeram um mau estrago. Chegou no outro dia, domingo, botou tudo dentro da caminhonete, encheu a caminhonete dele, da mulher dele tinha uma caminhonete também, encheram as 2 caminhonetes e levaram embora e foram embora. Aí a mulher dele ficou traumatizada, Marco, e disse o seguinte, olha, eu não vou morar mais aqui na fazenda, eu estou traumatizada, eu não dou conta de ter paz para ficar aqui. Ela falou, então, tudo bem, então vamos arrumar uma casa na cidade. Ele falou, eu vou comprar uma casa do lado da delegacia, porque aí eu sei que eu vou ficar em paz na minha cidade. Aí comprou a casa, o povo sabendo que era ele o candidato, Mocoló. Aí o cara cobrou mais caro dele, ele comprou a casa. Daí uns 3 meses, teve um novo cangaço na cidade
e chegaram os bandidos e metralharam a delegacia. E ele, debaixo da cama, disse: eu não sei mais onde é que eu vou morar, porque na cidade eu fui metralhado, aqui na minha propriedade eu fui sequestrado, então não sei mais aonde. Isso eu estou dizendo para você, para dizer que situação chegou o nosso estado de Goiás. A partir dali, nós entramos num processo realmente de poder dar uma atenção forte na área de segurança, com a parte operacional. E aí o que foi mais? Peguei as penitenciárias de Goiás. Penitenciária em Goiás era escritório do crime. Cidadão tinha telefone celular, cheirava cocaína dentro lá, tinha quarto de motel, R$150 a hora de quarto de motel dentro da penitenciária, a maior penitenciária do estado de Goiás, tá certo? Churrasco no final de semana, enfim, era uma baderna generalizada. Isso foi publicado nas redes nacionais e tudo mais. Então eu cheguei ao governo e falei: de hoje em diante, faccionado não tem mais visita íntima nem estuprador, acabou. Aqui não tem mais visita íntima para essas pessoas. Aí eu sofri movimento na porta do palácio de gente e tal, e esses bandidos são poderosos, quem mexe com narcotráfico, mobilizava gente para ir para a porta do palácio, para a porta do Tribunal de Justiça, contra os direitos humanos. Eu falei: não, eu sou a favor do direito do meu policial penal, que eles mandam matar, da minha polícia, que eles mandam matar, e da droga que eles andam circular. Então não vai ter visita íntima, e não tem até hoje, dentro do meu estado de Goiás, visita íntima para faccionado em nenhuma penitenciária no estado de Goiás, e o crime caiu verticalmente no controle das penitenciárias para valer, com rigidez, para que eles ali cumprissem a pena. Além disso, nós avançamos também, é lógico, ele tem toda a condição de ser preparado, no sentido de ser formado na atividade que ele desejar, que ele também pode se formar naquela área. Lá dentro do presídio tem toda a estrutura, se ele quiser ser pedreiro, marceneiro, costureiro, enfim, o que ele desejar, tem os pavilhões especializados para ele poder desenvolver ali a sua atividade. E um outro ponto, gente, é que eu tive a oportunidade, quando nos chamaram, de poder dizer, numa reunião de governadores, na cara do presidente da República, do Lula, em dizer a ele: presidente, lá no meu estado de Goiás tem corregedoria da Polícia Militar séria. Eu não admito milícia e nem admito quem descumpra a lei. Mas lá dentro do meu estado de Goiás, Polícia Militar, minhas forças de segurança, não põe câmara de jeito nenhum, porque isso é para aliviar para bandido e para constranger meus policiais na hora do enfrentamento da bandidagem no país. Em Goiás não tem câmara. Eu sustento isso e mantenho essa condição no nosso estado de Goiás. Então isso, gente, deu também autoestima à minha tropa, para poder dizer: bom, aqui também tem um enfrentamento com o respaldo, lógico, dos meus deputados estaduais, meus deputados federais, para que nós criássemos um sentimento. E a população me reelegeu no primeiro turno, coisa que nunca aconteceu no estado de Goiás. Goiânia nunca teve um prefeito e um governador. Há 36 anos atrás foi o último que foi eleito. Eu fui eleito no primeiro turno, e também o prefeito, que eu peguei ele lá com 4%, eu fiz prefeito da capital, pela credibilidade das pessoas irem para o ponto de ônibus sem ter o celular assaltado, botar a feira lá, poder passear com a criança no meio da rua, poder sair fim de semana e não ter o carro, a sua casa assaltada. O momento que você pacifica o entorno de Brasília, que era a verdadeira cartel do crime, as pessoas abrem a panificadora de madrugada. Eu chego lá no entorno de Brasília, vou lá tomar um café, tomar um lanche. Quanto é que é, não, governador? Pelo amor de Deus, aqui hoje chega, eu venho de bicicleta para aqui, hoje abro minha panificadora, venho, encosto meu carro, faço minha feira às 4 horas da manhã. Isto é o que é importante para a gente poder entender como se desenvolve um país que tem que ter segurança pública. A partir daí, você vai ampliando as suas ações, que é exatamente trazer aquilo que nós não temos por parte do governo federal. Qual é que é? É um apoio em estados, por exemplo, eu não sei
quantos hospitais regionais você tem aqui, governador, em Rondônia. 7 hospitais regionais aqui dentro do estado. Mas normalmente são mais concentrados na capital ou em alguma outra cidade. Lá em Goiânia, em Goiás só tinha em Goiânia, Anápolis e Aparecida. O cidadão que estivesse na divisa da Bahia tinha que andar 680 quilômetros para chegar, para ter um leito de UTI, Bocalão. Então isso, quer dizer, no momento que nós chegamos ao governo, você organiza a nossa segurança pública, você regionaliza a saúde e a pessoa vai ter mais conforto de morar no interior. Junto a isso, vocês sabem, eu tive a oportunidade e a sorte de ter aqui a Fátima Gavioli, lá dentro do governo de Goiás, como minha secretária de Educação. E essa mulher, tá certo, não é fácil não, só eu que tolero ela, ninguém aguenta ela, só eu que aguento a Fátima Gavioli, porque ela arruma cada briga para mim, mas que não é brincadeira, mas eu respaldo ela. Eu falo para ela, minha filha, o negócio é o seguinte, ou eu sou o primeiro lugar no IDEB, ou seu pescoço roda, você que sabe, você tem que trabalhar, e é trabalho determinado. E essa baixinha pega para valer mesmo. Nós fizemos a maior revolução hoje na educação brasileira, que é a educação de Goiás, que é o primeiro lugar e que está avançando cada vez mais com uma estrutura consolidada, aonde hoje os meus alunos, eles têm um padrão de excelência em educação, com todo um avanço que nós fizemos, com uniforme, Chromebook, ali o tênis, todo o material didático fornecido, laboratório de física, química, biologia, informática, avançando cada vez mais para nós darmos educação, que é o ponto de alicerce para a pessoa poder vencer na vida. Eu sou a pessoa que acompanho as notas dos meus alunos, acompanho diretamente para poder desenvolver este potencial que é levar cada vez mais a qualidade da educação para as pessoas mais humildes que muitas vezes não tiveram a condição de trabalhar. Isso, vocês terem uma ideia, isso vai aumentando a exigência no estado. E aí eu tive que pedir aos produtores rurais que entendessem o que é importante também, que eu pudesse também, estava comentando com o governador e com também o presidente da Assembleia Legislativa, Abel, que nós tivéssemos a condição de poder, ali em Goiás, sair da burocracia e começar a agilizar as obras públicas. E com isso, num grande debate com o Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Justiça, conseguimos avançar na simplificação da construção das obras. O governador estava me dizendo que tem mais de 3 anos na tentativa de fazer um hospital e que a burocracia o impede neste momento. Vocês terem uma ideia, tinha hospital em Goiás que começou em 2006 e não estava pronto. Pelo contrário, pior do que não tivesse feito nada, porque estava tudo ali totalmente comprometido com a estrutura dele, tive que derrubar e fazer tudo de novo. Mas nós mudamos a legislação para poder dar celeridade em relação à capacidade do Estado atender às obras necessárias de rodovias, de colégios, de hospitais, de presídios, que nós fizemos muitos, tá certo? E também de obras de rodovias e tudo mais. Agora, nós tivemos que trabalhar também algo que é muito importante, que foi, junto a tudo isso que nós avançamos, poder chegar a um estado que tivesse equilíbrio fiscal. Goiás é um estado que tem hoje 15 bilhões de reais em caixa. O estado está saneado, o estado hoje, pra vocês terem uma ideia, tudo que é da área da saúde, o Lula lá tranca e não me manda R$1. As 3 obras que ele falou para mim que ia mandar para Goiás, cada governador pede 3 obras. Eu pedi as 3 obras, nenhuma apareceu em Goiás até hoje. É só na enganação, é só na mentira, é só gastando dinheiro de forma irresponsável e inconsequente durante todo esse período. E o mais grave é que cada vez mais aumenta a carga tributária. Cada vez mais aumenta imposto.
Sabe aquele malandro que se colar, colou, cada dia ele bota mais um imposto, cada dia ele dá uma de esperteza, e aí ele viaja para o exterior porque tem preguiça de governar, e aí vem com essa situação de poder deixar claro o tanto descontrole de um governo que não tem projeto para o país. Ele não sabe o que fazer. É um governo que não deu certo durante esses 2 anos e meio, é o que eu falo a todo mundo, e não vai dar certo da agora para frente. Já perdeu o time, já acabou. E por isso é que o Brasil não pode continuar nesse retrocesso que se encontra. Isso aí, gente, é muito sério este momento que nós estamos vivendo, porque ocupa uma pauta totalmente contrária ao desenvolvimento do país. Juro alto, restrições ambientais cada vez maiores e falta de infraestrutura para nós termos preço competitivo. Eu tenho certeza absoluta que se amanhã um governo federal preocupar em fazer com que a rodovia de Rondônia chegue ao Pacífico, vocês vão ser outro Paraná em termos de produtividade. Eu não tenho dúvida disso. O problema de vocês é que não tem investimento na área logística. Há quantos mil anos tem essa 364 aí acontecendo que nunca foi uma trafegabilidade capaz de poder fazer um escoamento da produção nessa região aqui do estado de Rondônia. Então, esta situação é impossível a pessoa trabalhar e produzir e ser competitivo com quem está ao lado do porto, no mar, ali a poucos quilômetros daquela condição. Esta é a infraestrutura. O Brasil não pode mais concentrar na região sul e sudeste. O Brasil só tem como crescer no centro do país, no oeste do país, que é aqui, e também na região norte do país. Mas a região sul e sudeste já atingiu um patamar que já bateu no teto. Quem tem tudo para avançar são estados como Rondônia, como Goiás, como Tocantins, como Maranhão, estados que nós temos aqui como Acre, estados que têm todo o potencial de desenvolvimento. Se você põe uma legislação que ela é confiscatória ambientalmente, o que você está dizendo para essa região? O que está acontecendo hoje? Se ela não tem a ocupação do agricultor, se ela não tem a ocupação do pecuarista, que gera condição para ter indústria, ela é ocupada por quem? Pelos criminosos, pelas faccionadas e pelo narcotráfico. Essa é a realidade. Não é que essa região vai ficar toda parada, não. Vocês terem uma ideia, a Amazônia brasileira, nós temos só um ponto lá que ela é capaz de dar para todos nós agricultores no Brasil o atendimento de 60% do consumo de potássio, que nós vamos fazer uma abertura aí de uns 10 campos de futebol lá para tirar esse minério. É interditado por questões ambientais e nós compramos adubo da Rússia e da Ucrânia. Então vejam vocês a falta de bom senso de encarar essa realidade e dizer, não, calma lá, o Brasil é nosso. Ah, mas tem problema? Ah, tem problema? Tem. Vocês estão criando problema? Estão. Qual é que é a reserva de vocês aqui na França? Qual que é? Eu vivi lá, eu morei lá. Não tem uma floresta primitiva. É tudo floresta plantada. Não tem uma floresta primitiva. E, no entanto, eles querem dizer o que nós temos que fazer aqui. Então, isso é falta de uma política explicativa e não do cidadão já chegar jogando no nosso peito, dizer, não, vocês estão destruindo a natureza. Não, calma lá. Nós somos hoje a fonte energética no mundo, o país que tem o maior potencial no mundo de poder ter combustível sustentável hoje. Fonte de energia sustentável no mundo é o Brasil. É a hídrica, e aí vem eólica, vem a solar, e aí vem o que nós hoje estamos ocupando um sinal de destaque, que vai inevitavelmente chegar aqui também com o tempo, desde que haja uma infraestrutura do governo, que é aquilo que nós estamos transformando hoje, a nosso plantio de cana hoje, de milho, e de cana que você transforma em açúcar, etanol
etanol de segunda geração, combustível de avião, que é o SAF. Implantamos a tecnologia em Goiás do vinhaça, que é o resíduo. Nós tiramos o biometano e hoje avançamos para fazer o NPK do restante daquilo que nós transformamos. Então veja vocês que é uma economia circular em tudo. Nós somos o único no mundo que temos condição disso. Único. Já pensou se nós formos explorar em Rondônia o que tem aqui de potencial de formação hoje de massa para produzir biometano? Então é isso que é a nossa agricultura e a nossa pecuária. Resíduo animal, lixo, resíduo das nossas lavouras hoje é o que nós chamamos de biomassa, que é a maior riqueza do mundo para gerar energia sem ali contaminar a atmosfera com carbono. Ou seja, descarbonizar, nós temos dentro da agricultura brasileira a única fonte no mundo. Nós não precisamos de comprar carro chinês com bateria deles, tá certo? Nós não precisamos de importar nada, que nós temos matéria-prima para transformar em combustível de fonte limpa e de não contaminar a nossa atmosfera. Está aqui. Ah, mas a situação do calor está acontecendo, sem dúvida nenhuma. Olha lá, o que a Alemanha está fazendo agora? Abrindo usina nuclear. De novo, o que o Canadá está fazendo? Abrindo usina nuclear. Olha lá, não é verdade? E de repente o cara quer vir aqui dizer para mim o que nós temos que fazer aqui no país. Mas isso, meu senhor, eu vou dizer a vocês uma coisa. Ganhar a eleição não é fácil. É difícil. Mas muito mais difícil que ganhar a eleição é governar. Ou você tem autoridade moral para governar, ou você não governa. Não adianta. Se você for daqueles hominhos de rabo preso, que é preposto de alguém, que tem que cumprir ordem de terceiro, você não vai governar. Você vai entregar o governo. A pessoa, para poder governar um país hoje, ele tem que ter coragem de poder fazer o enfrentamento à estrutura do Estado. Pergunto a vocês, como é que um partido que a vida toda falou que defendia os mais humildes, nós somos defensores dos mais humildes, nós somos defensores dos mais pobres, nós somos defensores dos sem terra, nós somos defensores dos aposentados rurais. Veja bem, o discurso deles para tentar buscar o voto. Em 2017 eu era senador da República, quando aquela senadora, Gleisi Hoffmann, que hoje é ministra, na hora da cassação da Dilma, ela virou e disse: nenhum senador aqui tem moral, Bocal, para falar e para caçar aqui a presidente Dilma. Eu levantei e disse: olha, senhor presidente, eu não admito aqui que essa senadora aqui, que é assaltante de aposentado, venha dizer a credibilidade moral que nós temos e que nós construímos no decorrer de nossas vidas. Hoje está o Brasil todo assistindo. O povo, tudo que ele defendia, foi onde é que eles roubaram dos trabalhadores rurais 4,3 bilhões de reais só da CONTAG, que é o aposentado rural no país que mais precisa desse repasse de dinheiro. Os outros restantes foram de outros trabalhadores de outras áreas. Mas veja bem, qual é que foi o mais assaltado? Foi exatamente o aposentado rural. De 6,3 bilhões, 4,3 bilhões foi roubado do aposentado rural. Esse é que foi. Por quê? Porque esse tem mais dificuldade de denunciar aquilo que está sendo debitado no olerite dele, ali na folha dele, que ele recebe a aposentadoria. Então, quando você vê um governo que não tem coragem de enfrentar o crime hoje, e hoje eu quero sair daqui com o meu governador também, dando um aval a todos nós, deputados federais de Rondônia, deputados estaduais, para nós não admitirmos essa PEC que fala sobre segurança pública.
Essa PEC da segurança pública é outro problema. Mas antes de chegar nela, eu não quero estender muito, eu quero agradecer a oportunidade que o governador me deu para que no Senado Federal eu pudesse falar em nome dos governadores no debate sobre reforma tributária. Senhores deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governador. Essa reforma tributária, vocês vão ver, se nós chegarmos lá, aí nós vamos mudar o rumo. Mas vocês vão ver o que vai ser essa reforma tributária se ela for implantada. Essa reforma tributária vai dar para cada governador uma mesada, para cada prefeito uma mesada, e que você não tenha onde reclamar daquilo que você está recebendo. Eles estão concentrando em Brasília mais de R$1 trilhão para distribuir para 5.570 prefeitos e para 27 governadores. Nunca vi isso na vida. O Brasil tem os estados. O que eles estão fazendo? Solapando o poder dos estados e concentrando em Brasília. Agora, o meu prefeito aqui de Rio Branco vai sair de Rio Branco para discutir o ISS dele lá com o conselho em Brasília para saber por que está vindo uma mesada para ele pequena. Marco, que dia que nós somos governador para receber mesada de técnico de Brasília, gente? Isso é uma afronta aos entes federados no país. Eu fui voz, tá certo, no Brasil inteiro, mas não consegui derrubar. Por quê? Servem também a muitos grandes empresários que também se capitalizam com a quantidade de imposto em cascata que chega até a eles. Nossos estados menores em consumo e em população sofrem cada vez mais. Aí eles falaram, não, governador, isso aí já está implantado na Índia. Você está enganado, não tem nada disso. Eu fui para a Índia, passei lá 10 dias, deputado, 10 dias na Índia, pedi uma audiência e todos foram unânimes em dizer, lá na Índia também tem estados como tem no Brasil, só que lá em vez de ser presidencialismo é parlamentarismo. Governador, aqui na Índia é o seguinte, os 3 estados mais ricos são os estados onde todas as indústrias migraram para ele. Os outros estão vivendo tudo de cesta básica. Ou seja, é uma política que esvazia, inverte o que foi o desenvolvimento proposto por Juscelino Kubitschek, o que foi o que nós ganhamos na Constituinte, que é o fundo, o FNO, o FNE e o FCO. Vocês aqui é o FNO, né? E agora vai acabar. Não vai ter FNO mais. Que mesada que vem? Quanto é que vai ser repassado aqui para Ji-Paraná? Quanto é que vai ser repassado para o governador? Qual é o orçamento que o governador vai encaminhar para a Assembleia Legislativa? O presidente da Câmara vai receber o quê? Qual é a previsão orçamentária que você vai ter? Então, gente, isso aí é algo que é uma coisa muito parecida com aquilo que faz na Venezuela. Concentrar o poder no comando central, para ter poder. Agora vem a PEC da segurança pública. O que é a PEC da segurança pública? A Constituição de 88 deu a nós, governadores, o poder de definir a política de segurança pública no Estado. Quem define a política de segurança pública no Estado é o governador Marcos Rocha. Quem define a política de segurança pública é o governador Ronaldo Caiado. O que eles fizeram? Colocaram um artigo lá, dizendo o seguinte, a partir de agora, o ministro da Justiça vai determinar uma regra para poder ser cumprida no Brasil todo. Por quê? Vai colocar lá, todo policial tem que andar de câmera para me atingir. Olha, toda penitenciária tem visita íntima para explodir, para beneficiar o crime. Olha, toda pessoa tem direito a ter cada vez maior o número dessas audiências, tá certo? Que solta o cidadão na mesma hora que chega lá
de um roubo. Isso aí é tirar dos governadores a autonomia da segurança pública nos estados. Anteontem, quarta-feira, eu debati das 2h30 da tarde às 7h30 da noite na Comissão de Constituição e Justiça. E realmente o relator pediu ao governador, peça aos governadores, aos deputados estaduais, aos deputados federais dos estados, que pressione o Hugo Mota para que a gente não deixe, que tire dos governadores a prerrogativa de nós definirmos a nossa polícia de segurança pública nos nossos estados. É um pedido que eu faço a meu colega, que eu sei que nós contaremos com isso, porque você já imaginou, esse pessoal, eles são tudo complacente com a droga. Nunca combateram a droga. Na verdade, nunca vocês viram ele enfrentar a droga. Não tem isso. Eles a vida toda foram complacentes com a droga. É algo que mostra que o PT anda para a passo com todo esse processo que está disseminado no Brasil e que, sem dúvida nenhuma, financiando também cada vez mais. Então, é dizer a vocês uma coisa só. Não é apenas a agricultura. Quando eu fiz a UDR, que naquela época eu não podia falar política dentro de sindicato, não podia falar política dentro de cooperativa e não podia falar política dentro de encontros de produtores rurais. Pelo contrário, se nós não nos conscientizarmos cada vez mais, tá certo? E se esse povo continuar no poder em 2026, vocês podem saber que nós estamos de marcha batida para a venezuelização do Brasil. Essa é a grande verdade que pode acontecer. Eu acredito que nós ganharemos as eleições em 2026. Aí sim, nós vamos dar um basta em tudo isso. Aí nós vamos mostrar que para isso precisa do presidente da República não só ter eleito, ser eleito. Ele precisa ter coragem para enfrentar e dizer que no presidencialismo, o presidente da República não tem que receber ordem de nenhum outro poder. Respeita-se os outros poderes, mas o sistema presidencialista é o que dá rumo ao país, porque foi o seu plano de governo que o elegeu para presidente da República. Essa é a grande verdade que nós precisamos estipular cada vez mais em cada um dos minutos que nós caminhávamos. É difícil, é. Vocês vão dizer, mas governador, como é que é? Como é que está a discussão? Gente, vamos ser bem claros. Está aqui o governador Marcos Rocha, tá certo? Aqui, todos nós já falamos isso por todos os lugares, vamos deixar bem claro aqui para não ter dúvida. Se o Bolsonaro sair candidato a presidente da República, todos nós vamos apoiá-lo. Não é verdade, governador? Aí. Agora, e se não acontecer? Aí nós vamos ficar esperando, Abel, dia 15 de julho do ano que vem, para fazer campanha em 40 dias, para disputar a presidência da República? Porque se você contar, você vai para a convenção, acaba a convenção dia 5 de agosto. Até dia 15 de agosto você está registrando sua candidatura. Aí você sai do dia 15 de agosto, quando for dia 4 de outubro, você está na eleição na boca da urna. Como é que um candidato vai andar o Brasil em 43, 44 dias? Como? Então, vocês sabem como é que é, né, gente? No interior de Goiás costuma dizer que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu sei que a vida é dura, eu sei que Goiás só tem 5 milhões de eleitores, o Brasil tem 120 milhões. Eu, no dia 4 de abril, fui lá na Bahia, já lancei minha pré-candidatura, estou andando o Brasil inteiro, de cima a baixo, tá certo? Visitando estado por estado, caminhando, mostrando a realidade e dizendo, olha, meu amigo, se o Bolsonaro não for candidato, pode saber que nós não temos medo, não. Aqui é igual cavalo de raça, morde de pé, mas não morde deitado. Aqui não frouxa, não, né, chefe? Aí vai para valer e nós vamos cada vez mais levando esse sentimento do Brasil que produz, do Brasil que trabalha, do Brasil que sustenta uma nação que já não aguenta mais de tanto imposto que tem que pagar. Então, gente, eu quero aqui, antes de terminar, lógico que também os que desejarem formular aqui alguma pergunta, eu estou inteiramente à disposição para que eu também seja perguntado por isso. Eu tenho a honra hoje de poder
ter aqui a presença do meu colega e governador, Marcos Rocha, também da minha secretária que me acompanhou aqui hoje, e que essa mulher, ela inovou em Goiás. Nós tínhamos um problema em Goiás, só para finalizar, não sei se você tem aqui, Marcos Rocha, jovem que entra no ensino médio, tudo que é um dinheirinho, se não sai do colégio e vai procurar outra coisa. Aí em Goiás nós fizemos uma bolsa estudo. Nós damos R$111 para cada aluno de colégio estadual, para ele ter um cartãozinho só para ele poder ter aula. Se não tiver frequência e nota, ele não recebe. Mas se ele tiver nota e frequência, ele recebe. Tá bom? Aí o governo foi e copiou. Botou o tal de pé de meia. Só que você não sabe da maior. Ele orçou 14 bilhões, ele tem 2 bilhões no orçamento, 12 bilhões sem estar no orçamento, a maior pedalada do mundo ele está dando desde agora. Ele não tem nem como pagar, tá certo? E ele já botou no orçamento. Então, nós não podemos brincar com campanha, porque eles vão fazer o máximo do mundo. Eles vão fazer o maior populismo do mundo. Ah, ele está dando agora energia de graça, ou ele vai ter mais o gás aqui, ou ele vai aumentar mais R$100 na Bolsa Família, ou não sei o quê. Gente, pega tudo, mas na hora de votar, pense bem no seu filho que está aí, pense bem na sua família que está aí, não é verdade? Porque nós não podemos cair mais uma vez nessa armadilha que o Brasil caiu. Isso é muito sério. Eu tenho um amigo muito engraçado que fala, ó, Caiado, quando a gente puxa uma cachaça assim, a ressaca é 1, 2 dias, mas quando a gente vota errado, a ressaca é 4 anos de ressaca, né? Então reflitam bem, analisem bem, comecem a pensar sobre o futuro do Brasil, sobre o futuro de Rondônia, aqui de vocês. O que será o Brasil com essa nova reforma tributária? O que será Rondônia com essa nova reforma tributária? O que será Goiás? Nós temos lá em Goiás 7 milhões de habitantes. Aqui vocês têm 2 milhões. Eu tenho 3 vezes mais do que você e meia. Nós não temos consumo e nós não temos população. Vai virar tudo para o sul. As empresas de Goiás, de medicamento, vai ficar em Goiás por quê? Você está longe do porto, e se o consumidor está lá no sul e sudoeste, e sudeste. Então, gente, é isso que a gente tem que estar atento na vida. Essa reforma trabalhista e essa PEC da segurança pública são 2 ações de concentrar poder na mão de Brasília. E aí eles entram com a máquina rasgando na reta final da campanha e acham que pode iludir a população do Brasil e ter chance de retornar mais um mandato. Então nós temos que estar atentos para todos esses detalhes. E mais do que agora, mais do que nunca, é pedir bom senso, é pedir equilíbrio, é pedir que vocês construam também aqui uma chapa vencedora, porque é importante qualquer governador ter deputado federal, ter os seus deputados estaduais, ter os seus senadores da República e poder, sem dúvida nenhuma, respaldar aquele que nós não sabemos identificar, mas que será eleito em 2026 para poder governar esse país nos próximos 4 anos. Isso aí é o que eu falo. É coragem para endireitar o Brasil e a Rocha Rondônia. Vamos lá, minha gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês pela paciência de me ouvirem aqui e a recepção carinhosa que eu recebi de todos vocês. Muito grato. Senhoras e senhores, neste momento acontecerá o ato de entrega de título honorífico de cidadão do estado de Rondônia. Nesta tarde especial estaremos recebendo de coração aberto o mais novo cidadão rondoniense. Eu peço por gentileza ao excelentíssimo senhor deputado estadual Alex Redano, proponente desta honraria, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia, nosso amigo Laerte Gomes, e também o governador Coronel Marcos Rocha, a primeira-dama Luana Rocha e os deputados estaduais presentes, que por favor acompanhem o governador Ronaldo Caiado para que possa receber título honorífico de cidadão do estado de Rondônia.
estaremos recebendo nessa tarde, de coração aberto, o mais novo cidadão rondoniense. Acompanha o governador Caiado, o presidente Alex Redano, o governador do estado, primeira-dama, o vice-presidente da Casa de Leis, Laerte Gomes, e demais deputados estaduais. Convido neste momento a secretária de Educação do Estado de Goiás, Fátima Gavioli, e secretária de Educação aqui no Estado de Rondônia, para acompanhar este momento importante na vida do governador Caiado. Fátima Gavioli, nossa eterna secretária de Educação, agora secretária de Estado de Educação de Goiás. Pedimos a todos que abram espaço para que a nossa mídia possa trabalhar, os jornalistas, a imprensa.